Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, que além de parlamentar e empresário, também é atleta. E eu, como um homem que sou de 79 anos, verdadeiramente eu posso afirmar que a prática e a prescrição de exercícios físicos feitos com profissionais da educação física, devidamente capacitados e registrados no seu Conselho Regional, o CREF, é de grande importância para a saúde de todos nós. O profissional de educação física é reconhecido pelo Ministério da Saúde como um profissional da área da saúde e que desempenha um papel essencial na promoção do bem-estar e a qualidade de vida da sociedade como um todo. Além de promover hábitos saudáveis, que é a prática regular dos exercícios físicos, prevenindo doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Veja só, senhor presidente. Fazer exercício físico com um profissional habilitado é prevenção a uma série de doenças. E nós, estou falando de uma maneira geral, com as exceções devidas, a gente está colocando sempre em risco a nossa saúde, porque abrimos mão do exercício físico com regularidade. Então, estou chamando a atenção, inicialmente, para esse tema, para entrar no segundo tema, que é a questão do programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União e exatamente a questão da reposição das perdas salariais de todos os funcionários públicos do Executivo Fluminense. Senhor presidente, o Congresso Nacional, hoje, está focado num grande debate sobre anistia, como esse fosse o tema de maior interesse da população brasileira e fluminense. O maior interesse da população fluminense hoje era que entrasse em pauta no Congresso Nacional os vetos que foram apostos ao projeto de lei, que virou lei complementar, que é a lei complementar do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. Porque tem dois incisos que foram vetados e são extremamente importantes para o Estado do Rio de Janeiro, caso esses vetos forem derrubados. Porque enquanto o Estado não adere ao PROPAG, ele fica empurrando a questão da reposição das perdas salariais para o além, porque vai dizer que o regime de recuperação fiscal não está permitindo. Mas o PROPAG tem outros contornos
e permitiria que isso fosse feito. Além do mais, o rombo nas contas públicas do Estado está na ordem de 14,6 bilhões de reais. É claro que essa estimativa do final do ano passado, que está na LOA de 2025, pode, com o tempo, se alterar um pouco para menos ou um pouco para mais. Eu sempre acho que pode alterar sempre um pouco para menos. Mas estamos chamando a atenção que quanto mais rápido o Estado aderisse ao Propag, viu, Lauro, melhor seria, né? E não ficar adiando. Porque quanto mais rápido se aderir ao Propag, menor vai ser as despesas do pagamento da dívida esse ano e mais fácil ainda, vai ficar para o Estado fazer um planejamento para pagar a reposição salarial. Enquanto isso não acontece, o problema se arrasta e o bolso do funcionário público estadual, do executivo, está furado por essas dois atrasos de não pagamento das suas duas parcelas, que tanto o Legislativo, quanto o Judiciário, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto o TCE, já receberam. É reposição salarial do funcionário público como um todo, e não de parte do funcionário público. Então, senhor presidente, parece que o Propag não tem nada a ver com isso, mas tem tudo. Então, estou chamando a atenção sobre essa questão, porque dia sim, dia não, senhor presidente, tem funcionários indo aos nossos gabinetes, querendo saber quando é que o Poder Executivo vai cumprir a sua dívida, pagar a sua dívida histórica que tem em relação às duas parcelas da reposição salarial. Então, estou mais uma vez chamando a atenção para esse tema, para que o Parlamento também se mobilize para cobrar do governador agilidade na adesão ao Propag. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Augusto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Deputado Val, deputado Luiz Paulo, a todos que nos assistem. Bom, hoje nós amanhecemos, né, nosso dia, com a divulgação da nova pesquisa Genial Quest relacionada à popularidade ao governo do atual presidente Lula. E a pesquisa não traz novidade nenhuma, deputado, porque a aprovação do presidente Lula caiu de aumentou de 49 para 56 pontos negativos relacionados à sua popularidade. Essa pesquisa foi feita entre os dias 27 e 31 de março, com 2.004 entrevistados acima de 16 anos acima. Essa pesquisa aumentou em relação à última pesquisa realizada em janeiro, ou seja, agora de 49 passou para 56, 7 pontos a mais negativos do atual presidente Lula. E as pessoas comentam comigo aonde eu vou, na academia, às vezes você vai fazer um lanche, às vezes você vai conversar com amigos, você vai numa festa de parentes, e as pessoas ficam me perguntando por que a popularidade do presidente Lula está caindo tanto. E essa resposta sempre vem de respostas das pessoas presentes no sentido da economia, que a economia está muito ruim, que hoje você não consegue colocar a picanha dentro do carrinho, a picanha com a cervejinha, mas você retira o azeite, retira o café, você retira os ovos.
Mas eu acho, deputado Val, eu acho que essa queda de popularidade do presidente Lula, repito, que aumentou a sua reprovação de 49% para 56%, ela não se dá só em relação à economia. Tem mais um fator que eu queria trazer para as pessoas e queria colocar isso aqui de forma muito explícita para as pessoas que nos assistem. Um outro fator que eles estão querendo cercear, que eles estão querendo tolir, que é a chamada rede social. Se não fosse a rede social, você jamais lembraria que o ministro Silvio Almeida praticou crimes sexuais em relação a Aniele, o presidente Lula ficou sabendo, a primeira-dama Janja ficou sabendo, e nada fizeram, e depois, quando se tornou público, ele foi exonerado. Você jamais ia saber disso. Você ia esquecer. Você ia esquecer que o filho do presidente Lula agrediu a sua esposa e está com medidas protetivas em relação à mesma. Olha que para dar medida protetiva em relação ao filho do presidente tem que ter coragem. Não é qualquer juiz que faz isso, não. Você jamais ia saber que ele falou que uma ministra só estava assumindo o cargo principalmente porque é bonita, para que o presidente do Senado e o presidente da Câmara pudessem dar ouvidos à mesma. Você jamais ia saber e não ia discutir, porque se você o fizesse, e sendo mulher, se fosse depois do jogo do Corinthians, você poderia apanhar, porque para ele é permitido. Você jamais lembraria que em 2023 ele falou que o ano era o ano da colheita, 2024 ele falou que era o ano da colheita, e 2025 ele também falou que era o ano da colheita, porque a gente esquece. Na campanha se falam muitas coisas, como se falou, ele falou no debate, aí ele não tem nem como dizer que é inteligência artificial, que é fake news, que ele adora isso, né? Falou que ia retirar todos os sigilos que o ex-presidente Bolsonaro tinha posto em vários tipos de relações e documentos, mas a coisa que ele mais coloca sigilo agora é nas contas da dona Janja, que gasta cerca de R$18 mil numa diária de hotel para ela e para os seus convidados. Jamais você ia lembrar disso. Você jamais ia lembrar que o dólar, quando estava a 4,50, todos da esquerda condenavam o dólar, e tudo é dolarizado, os remédios são dolarizados, vão aumentar, os produtos eletrodomésticos vão aumentar. Você jamais ia lembrar que falavam, quero ver o Paulo Guedes entrar num supermercado, agora eu quero ver o pessoal da esquerda que criticava, que postava, que falava do dólar 4,50 entrar agora com o dólar quase 6, que já chegou a 6,30. Eu acho muito difícil esse povo entrar num supermercado. Eu acho que faz através de funcionários, né? Aqueles funcionários, escolta, né? O pessoal, vai no mercado para mim. Eles, com certeza, não vão. Como é que pode um presidente da República ter a coragem, a capacidade de oferecer empréstimo do FGTS, do próprio FGTS da pessoa, e cobrar 3% de juros ao mês? O FGTS, deputado Val, rende 3% de juros ao ano, mais a taxa referencial, mais os juros dos fundos, os lucros, perdão, que são distribuídos pelo fundo. Isso dá, em 2023, por exemplo, deu 7,78%. Como é que pode o cara fazer um empréstimo do FGTS, do próprio sujeito, e cobrar 3% ao mês do cara? Por que ele não empresta o FGTS para a própria pessoa, ao invés de usar banco para fazer isso? Os bancos com quase 40% de lucro ao ano, de um negócio que rende 7,78%. Por que ele não empresta direto para a pessoa? Aquilo é uma poupança que a própria pessoa faz, em caso de demissão sem justa causa, em caso de aposentadoria, em caso de compra da casa própria, amortização de dívida, retirar parte disso no mês de aniversário. Aquilo é da pessoa. Oferecer aquilo em garantia, ou seja, a pessoa emprestar para a própria pessoa. Como é que pode isso? Como é que pode um presidente da República, e você esquecer disso, com certeza você esquecer disso, virar para uma moça que está num palco, uma moça preta, que hoje não se fala mais afrodescendente, não se fala mais negra, se fala uma moça preta, num palco, assistindo um discurso do presidente, o presidente vira na frente de todo mundo, pede para ela se levantar e fala assim, quem é essa moça bonita aqui? Aí ela fala o nomezinho dela. Aí ele fala,
eu não sabia o que você estava fazendo aqui. Eu pensei que você fosse cantar. Você não é cantora, falaram que não ia ter música. Aí depois eu pensei que você fosse fazer um batuque, porque afrodescendente adora um batuque, disse o presidente. Mas aí eu pensei, não vai ter batuque, não vai ter música. E o presidente falou, bom, ela deve ser namorada de alguém, ou seja, não tem capacidade para ficar ali. E a moça falou, não, eu vim aqui ganhar um prêmio, porque eu estudei para isso. E ele vai, e aos risos fala isso. Como é que você ia lembrar disso? Você não ia lembrar disso. As pessoas iam falar assim, será que ele falou da picanha mesmo? Ah, pelo amor de Deus, isso as pessoas inventam, é campanha. Mas a internet, a rede social faz com que a gente não esqueça mais das coisas que nós falamos. Tudo é falado e tudo depois é divulgado e cobrado no seu momento oportuno. Então o Lula está ferrado, está se lascando, o PT está se lascando, não é só porque as pessoas não conseguem mais comprar ovos no mercado, é porque a rede social agora relembra todo o tempo as mentiras que ele fala. Inclusive ele falou que a mentira, político tem que mentir. Ele jamais pensaria, porque ele é de uma outra época, que os discursos fossem ser colocados de maneira tão pulsante na rede social. Aí ele me fala, político tem que mentir. A minha mãe falava que a mentira engatia, e a verdade engatia, mas que a mentira, ela vai correndo por aí. Como é que nós íamos lembrar disso? O presidente Lula hoje tem um grande desafio. Fechar com o pessoal do direito lá, que ajuda ele lá no judiciário, e cercear a rede social, senão ele não ganha de ninguém. Eu acho que eu, que sou pequeno, se eu fosse me candidatar, eu ganharia dele. Porque a rejeição dele é tão grande, que qualquer um hoje ganha o presidente Lula. Por isso que está havendo essa disputa na direita, para ver quem vai concorrer com ele. Que quem concorrer com ele, segundo turno, os que perderam vão ficar de fora, vão se unir ao candidato da direita, ele perde para qualquer um hoje. Para qualquer um. Mas, enfim, é isso. Não é só a economia que está ferrando esse monstro, não. É o que ele fala, é o que ele produz. Que nesse ministro da economia chamado Haddad, que ele mesmo disse que estudou 2 meses de economia e mesmo assim para passar colou na prova. Mas, pelo amor de Deus, são essas pessoas que mexem na nossa vida. São essas, se virassem para mim e falassem assim, deputado delegado Carlos Augusto, o senhor quer ser ministro da economia? Não dá, olha só, desculpa, eu não conheço disso. Eu não conheço disso, não tem como eu ser ministro da economia. Aí ele pega e coloca um ministro da economia que fala que estudou 2 meses de economia e que colou na prova para passar. É a mesma coisa que você operar com quem é médico, você precisando de um médico, operar com um piloto de avião. Você entra no avião, eu pilotando, como é que você coloca para fazer a nossa vida, a nossa economia, nossas contas? Um ministro, uma pessoa completamente alienada, completamente idiota, que não sabe nem dar uma entrevista, ele não sabe dar uma entrevista. Já perguntado dos fundos, ele não sabia responder. Eu também não entendo disso. Mas ele tinha que entender, o ministro é ele. Então, são muitas coisas que serão, inclusive, usadas na próxima campanha, que ele não contava com isso. Ele não contava com a rede social, ele não contava com a internet, ele não contava com a divulgação dos vídeos, as repetições dos vídeos, ele não contava com isso. Não é só a economia, não. Agora ele coloca lá, esse empréstimo que ele fez, então, do FGTS, é até engraçado, porque é para aquecer a economia, mas agora o presidente do Banco Central, que é dele, que ele criticava porque ele dizia que era do Bolsonaro, é dele, aumenta os juros para desaquecer a economia. Ou seja, eles não sabem o que eles fazem. Juros de mais de 14% ao ano, pelo amor de Deus, isso é muita burrice, muita incompetência para um governo só. Vai piorar, infelizmente vai piorar. E quem torcer para piorar, porque quanto pior, melhor, para o outro grupo voltar a poder, é mais idiota que eles, porque quando prejudica um, prejudica todo mundo. Tem como um avião cair, só morrer 2, 3, o avião morre todo mundo. Mas mesmo a gente torcendo para melhorar, não vai melhorar. Porque agora eles fizeram aquele programa Pé de Meia.
já descobriram, o negócio começou outro dia, hein? Que não sei quantos estados tem mais gente recebendo que estudante. Como é que pode um negócio desse? Tem 100 estudantes tinham que receber lá o pé de meia. Tem 200 inscritos. Eu sei que todo programa tem problema. Eu sei que todo programa, Bolsa Família, o CPES, mas tem a parte boa. Eu sei que todo programa, mas deles todos têm. Todos têm problema. E eu não vejo uma mulher da Alerj, uma deputada, que com toda razão fala, e eu falo porque eu tenho 2 filhas, se mexer com uma, mexeu com todas. Eu concordo com essa fala. Eu concordo, porque infelizmente as mulheres são muito prejudicadas no seu trabalho, na violência. O cara não respeita um vagão de metrô para as mulheres. Eu concordo, esquece. Eu sou suspeito até porque eu tenho 2 filhas. Mas elas não levantam a voz para falar daquele patife do filho do Lula que agrediu a esposa, elas não levantam para falar a voz do Lula que falou que a outra é bonita, por isso que é ministra, eles não levantam a voz para falar de nada que esse homem fala em relação às mulheres, que pode bater em mulher depois do jogo com o Corinthians, que aí é permitido. Elas não falam nada, nada. Um silêncio ensurdecedor. Que elas podiam falar, olha, eu concordo com fulano, Beltrano, mas essa fala não foi boa, coisa e tal. Ninguém fala nada. Porque quando é esse monstro falando, esse incompetente, que para mim só voltou a ser presidente para acabar de vez, porque a gente não conhece os desígnios de Deus, para mim, ele só voltou a ser presidente para acabar de vez com ele. Quando é ele falando, as pessoas esquecem tudo. Você vê uma afrodescendente que veio aqui para fazer um batuque, que veio para cantar, deve ser namorada de alguém. Como é que pode? Se isso fosse do Bolsonaro, explodiria. Putz, grilo, isso aí é toda parte do mundo, outra guerra, Ucrânia, Rússia. Mas é com eles, né? E aí nós temos que aceitar o silêncio de muitos. E muitos que estavam quietos estão começando a falar. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.